Era uma vez, em uma terra distante, um homem chamado Abraão. Ele era um senhor simpático, com barba branca e sorriso acolhedor, e tinha uma amizade muito especial com Deus. Deus havia prometido que Abraão seria o pai de uma grande nação, mesmo sendo bem velhinho. Abraão acreditou nessa promessa e um dia nasceu seu filho tão esperado, Isaque. Isaque era um menino cheio de alegria. Corria pelos campos, subia nas árvores e sempre estava sorrindo. Abraão e sua esposa, Sara, o amavam muito. Ele era o maior tesouro da vida deles. Um dia, Deus chamou Abraão e ele respondeu: Sim, Senhor, aqui estou. Então, Deus fez um pedido muito difícil. Leve seu filho Isaque para o alto de uma montanha e o ofereça como sacrifício para mim. Abraão ficou com o coração apertado e os olhos cheios de lágrima. Como ele poderia fazer isso com seu filho tão amado? Mas mesmo sem entender, ele sabia que Deus tinha um propósito especial e decidiu confiar. Abraão respirou fundo e se preparou para obedecer. No dia seguinte, bem cedo, Abraão chamou Isaque e disse: Filho, vamos fazer uma caminhada até o topo da montanha para oferecer um sacrifício a Deus. Abraão preparou a lenha, pegou uma faca, um pouco de pão e água e chamou 2 servos para irem até o início da subida. Isaque, sempre animado, concordou sem pensar 2 vezes. No caminho, Abraão pediu que os servos esperassem ali enquanto ele e Isaque continuariam sozinhos. Abraão colocou a lenha nos ombros de Isaque e carregou a corda e a faca. Isaque, curioso, perguntou: Pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? Abraão sorriu e disse suavemente: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Isaque confiava no pai, então continuou a caminhada, mesmo pensativo. Quando chegaram ao topo da montanha, Abraão começou a construir um altar com pedras. Ele colocou a lenha sobre o altar e explicou a Isaque o que Deus havia pedido. Isaque, mesmo assustado, confiava no pai e em Deus. Abraão amarrou delicadamente as mãos de Isaque e o deitou sobre o altar. Seu coração estava apertado, mas ele confiava em Deus. Abraão levantou a faca e uma voz poderosa chamou: Abraão, Abraão! Ele parou e respondeu: Sim, Senhor. Era um anjo de Deus. O anjo disse: Não machuque o menino. Agora sei que você realmente confia em Deus, pois não negou nem mesmo seu único filho. Abraão soltou Isaque e o abraçou com força, sentindo uma enorme alegria e alívio. De repente, ouviram um barulho. Era um carneiro preso em um arbusto. Abraão e Isaque sorriram, entendendo que Deus havia providenciado o sacrifício. Eles pegaram o carneiro, o ofereceram a Deus e desceram a montanha de mãos dadas, felizes e agradecidos. Essa história nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Abraão mostrou uma fé imensa ao confiar em Deus em um momento tão difícil. Deus mostrou que sempre cuida de quem confia nele. Assim como Abraão estava disposto a sacrificar o seu único filho, Deus também ofereceu o seu único filho, Jesus, para nos salvar. Jesus foi o sacrifício que Deus providenciou para nos dar a vida eterna. Assim, podemos acreditar que Deus sempre tem um plano perfeito para nós, mesmo quando as coisas parecerem difíceis.